mundo em que vivemos, o que é isso? O que é a realidade? As verdades são passageiras ou são eternas? Para Heráclito, o mundo é tão sólido quanto a água, ou tão fixo quanto o fogo. Ou seja, as coisas sempre se alteram para ele. O ser está constituído de oposição internas. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Para Parmenides, a realidade do ser é composta do caminho da verdade e do caminho da opinião. O mesmo é tudo ponto de partida, porque eu tenho que voltar para ele. O mesmo permanece no mesmo e repousa em si mesmo. O ser para Parmenides é imóvel, imutável, eterno, único e homogêneo. Temos então uma grande questão para a época. O conhecimento é regido pelas aparências ou ele é uma essência imutável? Então Platão explica essa questão com a ideia de que temos tanto um quanto o outro no mundo. Temos então dois mundos. O mundo das aparências, ou sensível, em que temos um mundo de opiniões volúveis e passageiras, apresentadas através das meras opiniões vãs. E assim como a ideia de Heráclito, a verdade é mutável. E o mundo das essências, por outro lado, os quais se referem a uma verdade essencial e imutável em si mesma. Como podemos ver nesses exemplos, o mundo das aparências é como as nuvens, são sempre alteradas e não fixas, e com o passar de tempo desaparecem. Já o mundo das essências é imutável e eterno. Consideraremos a questão de Platão para entendermos o que é o conhecimento real. Como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento e como podemos identificá-lo se não sabemos o que é. Platão trata essa questão por meio do dualismo, em que o mundo é dividido entre um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo inteligível, em que diz que as coisas sensíveis não são passíveis do conhecimento, pois estão em constante movimento. Assim desenvolve a teoria das ideias, segundo a qual esse mundo inteligível ou mundo das ideias é o mundo idealizado por nós. Teoricamente, esse mundo traz a forma pura da alma, em que temos um mundo perfeito e imutável. O mundo inteligível não é percebido por nós no âmbito natural. O que compõe a realidade inteligível são as coisas fora do aspecto físico, que estão na mente e são os idealismos criados por nós. Abre aspas. Para compreender a realidade inteligível, é preciso ultrapassar o conhecimento adquirido pela percepção ou pelas meras opiniões sem fundamento e que, por meio do raciocínio e da intuição intelectual, chega à compreensão das existências ou das formas das coisas. Trata-se de um conhecimento que no ser humano só pode ser desenvolvido pela alma. Fecha aspas. Ricardo Melanie. E o outro mundo é o mundo sensível. Para Platão, é o mundo visível ao olho do homem. É o mundo tangível, ou seja, é a realidade como a conhecemos, sendo percebida pelos sentidos humanos. Para Platão, só alcançaremos o conhecimento a partir do momento em que conseguimos traduzir a ideia perfeita de algo do conhecimento inteligível para o mundo sensível. Segundo Platão, só então, após isso, atingiremos o verdadeiro conhecimento, ou seja, o conhecimento do real, em que coisas de fato poderão ser trazidas de algo que somente existia nas ideias para a realidade. Na filosofia antiga, no pensamento dos primeiros filósofos, considerados pré-socráticos, já se fazia presente o embate em torno da dialética. O principal objetivo dos filósofos pré-socráticos consistia em explicar, racionalmente, por meio de elementos naturais, portanto materiais, o surgimento, a ordem e a multiplicidade dos seres que existem no universo. Romperam com a narrativa mítica e compreensão da realidade ao fundamentar-se na razão e a explicação dos fenômenos naturais.
A dialética, por sua vez, era um dos métodos quais os filósofos usavam para atingir esse conhecimento, e que consiste em um diálogo contendo perguntas e respostas, dos quais levam a uma ideia mais complexa. É como se a sua opinião fosse provada por argumentos, a fim de responder uma determinada pergunta, gerando uma episteme. Uma forma melhor de entender a dialética é através da análise de Hegel, que define como uma forma de se pensar a realidade em constante transformação, através da tese, que é questionada pela antítese, e posteriormente gerando uma síntese, que se torna uma nova tese no final. O mito da caverna. Também conhecido como Alegoria da Caverna, é uma passagem do livro A República do filósofo grego Platão. É mais uma alegoria do que propriamente um mito. É considerado uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Através desta metáfora, é possível conhecer uma importante teoria platônica, como através do conhecimento é possível captar a existência do mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e o mundo inteligível, conhecido somente através da razão. O mito da caverna em si, ele fala sobre prisioneiros que estão aprisionados desde o nascimento, que viveram presos em correntes numa caverna e que passaram todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas, representando pessoas, animais, plantas, etc. Outros objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nome às imagens, sombras e analisando e julgando as situações a ver o seu ponto de vista. Como mostra a imagem a seguir. A teoria começa a se esquematizar quando a gente imagina um dos prisioneiros, caso ele fosse sair das correntes, para explorar o mundo interior da caverna e o mundo externo. Entraria em contato com a realidade e ele perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátua. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza e com os animais. Voltando para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos, ele seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguiam acreditar na realidade que enxergavam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão chamar de louco, ameaçando de morte caso não pare de falar daquelas coisas ou ideias consideradas absurdas para ele. O seu significado, ele está inteiramente ligado ao fato dos seres humanos terem uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros somos nós, que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresenta imagens que não representam a realidade. Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Os sofistas eram professores atenienses que ensinavam retórica aos seus alunos, com o fim de ganhar discussões, e não atingiam o conhecimento em si. Por isso, eram criticados pelos filósofos da época, como Platão e Sócrates. Os sofistas eram relativistas, ou seja, adotavam o homem como medida de todas as coisas. Sendo assim, a realidade